Temas que merecem o comentário de Isabel Vaz e Rui Moreira de Carvalho. Boa noite aos dois, obrigado por estarem aqui. Isabel, começando por esta polémica em torno das previsões do desemprego que terão sido enviadas para Bruxelas sem que o resto da Assembleia da República conhecesse essa adenda. Este tipo de jogada, digamos, ou iniciativa prejudica o consenso político que se quer nesta altura? Ruben, eu acho que lá estamos nós a discutir coisas que não interessam nada, quer dizer... Estamos a perder tempo. Estamos, exatamente. Eu Numa acho altura em que há problemas maiores. Exatamente, temos a casa a arder e nós estamos preocupados com a capacho da porta, quer dizer, assim, é evidente que o PSD tem que ter cuidado em nome da estabilidade social, não é tanto política, porque política tem uma maioria, mas quer dizer, em nome da estabilidade social e do momento que estamos a viver, deve procurar, de facto, tratar com dignidade e com respeito o PS. Por outro lado, nem me parece que neste caso, haja aqui um tema, não é? Quer dizer, portanto, e o PS também tem que se deixar de fazer birras e caixinhas com tudo e mais alguma coisa. Estamos a entrar cada vez mais nesse exatamente, tipo de quesílias políticas. Nas quesilhinhas que não interessam nada e que não resolvem os problemas do país e que não têm interesse nenhum, na minha modestíssima opinião. Mas isso é um sinal de que os partidos, nomeadamente neste caso o PS, já se esqueceu um pouco esse desígnio nacional? Eu acho que o PS esta semana deu um sinal importantíssimo de maturidade e de posição do Estado face às declarações do Dr. Mário Soares, que de facto nos últimos tempos têm sido, enfim, complicadas. Eu acho que o PS até tem demonstrado maturidade e bem, e teve bastante bem. Agora, eu acho que o PS tem que encontrar, de facto, o seu caminho de oposição, e tal como já falámos aqui, eu acho que o caminho da oposição neste momento é lutar pelas reformas estruturais, porque são a única coisa que no longo prazo nos vão garantir o tal crescimento que tanto se fala. Não é? E, portanto, quanto mais tarde nós fizermos as reformas estruturais que nos vão, de facto, garantir a competitividade e quando tivermos a consolidação orçamental feita, de nos permitir entrar outra vez numa rota de crescimento, se elas não estiverem lá, de facto isto vai ser um desastre, não é? Não serviu para nada. E, portanto, eu acho que é um tema de desencontrar o caminho de uma boa oposição e, de facto, como isto é tudo muito difícil e muito complexo, às vezes caem nestas quesílias que não têm interesse nenhum e que não resolvem nada e que não... E aqui, neste caso, a vitória de Hollande pode ter gerado também alguma euforia. E, portanto, acho que é estéril e que não tem interesse nenhum, sobretudo quando nós temos um Ministro das Finanças com a imagem que tem, que é, de facto, uma imagem de retidão, não político, um técnico excepcional, etc. Portanto, também depois não cola muito bem, porque hoje o senhor já veio dizer com ar aborrecido, tipo, e não me aborreçam mais com este assunto, eu sou um homem de palavra, não minto e não faço malabarismos políticos que aliás eu nem sou igual a vocês, não é? Quer dizer, basicamente foi isso que ele disse. E a credibilidade está do lado dele e não do lado dos políticos, porque infelizmente a classe política, não só em Portugal, mas em toda a Europa, efetivamente neste momento sofre desses problemas de credibilidade, que não é uma coisa que sofre ao Ministro das Finanças, não é? E, portanto, acho que não tem interesse, muito sinceramente não tem interesse, e acho que numa semana em que é de fazer a vénia ao PS pela posição de Estado que teve, acho que depois não vale a pena estragar com estas... E todas estas quesílias, Rui, já obrigaram pela segunda vez o Presidente da República a vir a apelar ao consenso. Que papel é que Cavaco Silva pode ter aqui para relembrar precisamente PSD e PS que é preciso, enfim, cumprir este memorando e relançar Portugal? Boa noite. Em primeiro lugar, eu penso que não estou completamente de acordo com a leitura que a Isabel faz. Na essência estou, mas, enfim, no abstrato não estou. Não estou porque... Em relação ao impacto... Em relação àquilo que o Ruben chamou de jogada, eu acho que não foi jogada, eu acho que foi erro, foi uma falha. Mas ainda bem que aconteceu agora, porque, de facto, é um assunto, enfim, dito superficial. Vamos explicar os factos. Não participou, informação que enviou em nome do Governo, à Assembleia da República, não ao PS. É à Assembleia da República que ele devia ter enviado. E bastava ter enviado minutos antes do vosso jornal ter dado a notícia. E era sabido que andavam à procura da informação porque os jornais, para publicarem, devem ter perguntado aos assessores. Segunda questão, esta informação não era obrigatório enviar à Comissão Europeia. Portanto, houve aqui algum voluntarismo. Segunda parte, são previsões até 2005 do desemprego. E previsões que sugerem desvios de 0,1% no primeiro ano, 0,2% no segundo ano e 0,3% em 2015. Há uma certeza, é que não devem, quase certeza, acertar. Portanto, qualquer previsão deste número
Talvez... O próprio Ministro disse que eram previsões débeis. Até 2015, o que é que pode dizer? 0,3% de 2015, portanto, não tem impacto em 15%, não tem significado. E aqui, concluindo, que é a tal diferença entre tecnocrata e político, nato. Mas sendo ele governante, ele é político. Ele não pode esquecer que se aceitou um lugar de ministro, é político. E ponto final. E esta questão, ainda bem que aconteceu, porque em rigor, sendo o assunto relevante, que é o emprego ao desemprego, os valores em causa, a forma que devia de ser feita, a forma, quer dizer, com o modelo de averiguação, quando ao mesmo tempo está a decorrer um estudo muito mais profundo com a FMI, enfim, e com o INE e o Governo, que são os serviços competentes, criaram um ruído hoje enorme que fez apagar uma outra notícia que deveria ter muito mais relevo. Não a do Sr. Presidente, com toda a importância que ele tem e de repetir aquilo que ele tem dito, permita-me que não ache nisso uma grande relevância, mas sim a vinda do Rajoy ao Porto, a Portugal. Acho que neste momento Espanha está a ter uma pressão muito grande internacional, começa em termos de mercados, começa em termos de sua posição na América Latina e começa na intervenção no terceiro ou quarto maior banco espanhol, que é o Bankia, que está prestes a ter uma intervenção estatal. Portanto, ou seja, é muito mais complicado para Portugal a posição de Espanha, é muito mais relevante falar-se a duas vozes, falar-se a uma só voz, uma voz ibérica, ao contrário do que aconteceu, portanto, 2 anos nós não tivemos encontros. É bem que eles haviam, nos lugares, enfim, mais discretos, mas como figura pública nós não éramos Espanha, Espanha não era Portugal. E agora começa a haver qualquer coisa por um motivo que é muito simples, para concluir este raciocínio. É que a imagem de Portugal começa a ser positiva, como bem disse. E nos últimos 2 anos não convinha, se calhar, não estar era associada positiva. a Portugal. E como bem disse a Isabel, o próprio Ministro das Finanças alemão, o Schäuble, que está, enfim, alguma sugestão para ele ir para presidir ao BCE, ele referiu que a melhor pessoa para o BCE seria o Ministro das Finanças português, Vítor Gaspar. Portanto, ou seja, os espanhóis estão a aceitar a nossa posição lá deles porque nós estamos com a posição positiva em termos de imagem internacional. Enfim, acho que foi um gesto que foi bom ter acontecido, até para dar mais atenção aos gabinetes que devem ter atitudes mais profissionais e perceber onde é que foi a falha. E que não aconteça a repetição daquilo que foi criticado por todos, e nós por aqui, que era a falta de transparência e a falta de respeito nas informações técnicas anteriores. Portanto, é bom que não começa, porque comecei por algum lado, ainda bem que isto aconteceu, para não voltar a acontecer. E passando precisamente para esse tema da Cimeira Ibérica, Isabel, é de facto uma ligação fundamental, é fundamental acarinhar este parceiro espanhol, não só para termos esta voz única na negociação com a Europa, mas desde logo nós com a Espanha somos para mais as trocas fortes, comerciais. Exatamente, e depois porque a Espanha é o nosso parceiro natural, e enquanto Espanha estiver mal, Portugal vai estar mal também, não é? E, portanto, é fundamental estreitar este laço com a Espanha, por todos estes motivos, quer dizer, isso é indubitavelmente verdade. Mas aqui o que é que esta voz ibérica pode fazer nesta altura de turbulência em que toda a Europa parece estar um pouco perdida? Porque Portugal é um micróbio, com Espanha passa a ser uma economia importante, não é? Portanto, é um tema de economia de escala, é um tema de uma sinergia importante de haver uma voz ibérica que, quer dizer, é Portugal juntar-se a Está em cima da mesa os chamados europrojetos. Portanto, neste caso seria a Ibéria captar investimentos para projetos. Convém que nós criemos valor com os projetos e não criemos crescimento. Exatamente. Porque essa é outra falásia, que é a diferença entre crescimento e desenvolvimento. Crescimento à custa de injeções de capitais, da qual quem é que fornecia as carruagens, quem fornecia os serviços e quem vai fornecer a manutenção são os alemães ou os franceses, a Portugal poderão não interessar. Interessa muito mais, de facto, o que foi feito, que era o transporte de mercadorias em bitola europeia, ou seja, pode continuar, que é para nós tornarmos mais competitivo, nomeadamente os nossos portos de mar, em particular o Porto de Sines. E hoje é o dia da Europa, Isabel. Ainda hoje Van Rompuy alertava para alguma ilusão que poderá ter sido criada em vários países europeus nas últimas semanas, nomeadamente com estas eleições em França e na Grécia, de que se pode mudar completamente o rumo, deixar de lado a austeridade e voltar a um período completamente mais fácil. A linguagem do dia-a-dia, pássaros e flores, não é? Portanto, eu acho que é completamente evidente que os alemães têm razão. Portanto, ou seja, isto vai ter que passar, portanto, ou seja, as pessoas têm estado enfim, a fazer uma dicotomia austeridade
crescimento como se as duas coisas não fossem compatíveis. E não é isso que os alemães também estão a dizer. O que os alemães estão a dizer é, meus amigos, temos que mudar de paradigma, temos que consolidar as nossas continhas, porque não é viável perante a comunidade de investidores internacional, a nossa dívida não é credível como está, temos que consolidar e temos que passar a mudar de paradigma, que para o crescimento tem que ser através de reformas estruturais, e nomeadamente a flexibilização do emprego, da segurança social e de facto, pôr o setor privado a criar emprego e não por via de mais investimento público que só atrasa no fundo a consolidação orçamental. Agora, é evidente que eu, se fosse o Presidente de França, deixava-me de fantasias. Pronto, a gente percebe que para ganhar eleições tem que dizer estas coisas e adotar um certo discurso. Enfim, eu não aprecio esse tipo de posicionamento político, mas de qualquer maneira, enfim, apesar de tudo, funciona. Se bem que eu não sei se os franceses, no fundo, não foi o Hollande que ganhou, foi o Sarkozy que perdeu, porque de facto já estavam fartos do senhor. Mas a verdade é que qualquer dia ele arranja uma desculpa qualquer, o Tribunal de Contas francês, ou uma coisa qualquer, para dizer que para lá uns buracos e realmente não vai poder cumprir nada daquilo que disse nas eleições. Agora, é evidente que o que se pode tentar negociar, e deve-se falar com a senhora Merkel, é que pode ter que necessitarmos mais tempo para fazer esta consolidação orçamental. Isso sim, isso já pode ser uma variável. Agora, quando as pessoas continuarem a achar que o caminho da Europa vai ser que o crescimento é através de investimento público, quer dizer, eu acho que está uma visão completamente ultrapassada e confesso-me que estou completamente do lado dos alemães, quer dizer, senão nunca mais a gente sai de cepa torta e estamos sempre a investir em estratégias de curto prazo que só prejudicam a consolidação orçamental futura, quando ainda por cima todos os indicadores para o futuro são que necessitamos de facto, o investimento público ser canalizado para prestações sociais, para se manter os modelos sociais atuais que tanto a Europa preza. E, portanto, ou seja, cada vez menos não podemos pensar que os orçamentos do Estado vão ser para investimentos que depois não se percebe muito bem qual é o retorno que tem ou tipicamente não tem retorno. Portanto, eu acho que, e a senhora Merkel já foi muito clarinha a dizer, o tratado orçamental não é negociável, e isto eu sei bem o que é que os alemães querem dizer, we already discussed that. Portanto, we are not going to discuss it again, para a alemã, e portanto vamos aqui discutir, se calhar aqui outras coisas, e está-lhe a dar ali um espacinho para falar. Eu acho que os políticos deviam começar todos a ler um livro fundamental, que é O Senhor da Guerra, que é não se insultarem uns aos outros, não criarem situações em que não há saída e perdas de face, que é para depois as coisas correrem bem, não é? Portanto, não adotarem posições extremas. Portanto, não adotarem posições extremas porque está tudo em cima da mesa e tudo tem que ser negociado e ninguém pode perder a face de uma altura destas. E, portanto, acho que, enfim, passada a euforia pós-eleições e cair na real, até porque a França também não está propriamente em situação de qualquer dia perto do AAA, não é? Portanto, já perdeu, aliás. E, portanto, também não está numa situação orçamental totalmente confortável e nós precisamos, para justamente, em termos de medidas de mais curto prazo, quer dizer, todas as reformas estruturais são medidas de longo prazo. E, portanto, nós só vamos ver isso realmente daqui a muito tempo. E de facto, a austeridade está a implicar recessão, etc. E, portanto, nós temos, se calhar, a nível da Europa, ver os países que têm margem orçamental para, no fundo, poderem ter um bocadinho mais de déficit e que isso, de alguma forma, equilibre melhor as exportações dos países que estão mais atrapalhados. E, portanto, tem que ser por mecanismos e negociação a este nível, se calhar de uma França ou de uma Alemanha, precisamente, que estão com margem de manobra para ter um bocadinho mais e que, de alguma forma, ajuda as contas dos outros países por via das exportações. Portanto, ou seja, eu acho que é por aí que tem que ir o senhor Hollande e não pôr-se com teorias, porque, obviamente, bate no muro alemão de caretas, quer dizer, não vamos, reparem que estes senhores já passaram pela reestruturação da Alemanha democrática, etc, e, portanto, já aplicaram esta receita a eles próprios e, portanto, não estão nem aí para ter este tipo de discussão. E nesta lógica, Rui, de transferência, digamos, dos países com algum excedente para os países deficitários, há quem diga que a notícia de que os trabalhadores na Alemanha vão ter o maior aumento salarial em 20 anos pode ser o início de uma solução para toda esta crise. Pois, aqui só, no meio destas análises extremamente superiores, académicas e tal, o Ital não estava aqui a fazer falta, mas já foi dito. Portanto, é mesmo, o que está a faltar aqui é dinheiro. E o único que tem dinheiro, não é? Resumindo e concluindo. O único que tem dinheiro são os holandeses e os alemães e ficamos por aí. A nível desse espaço, os outros todos pedimos que alguém nos empreste. Só quem tem o dinheiro começa a olhar para nós e não nos vê entender.
E o que vê é só renegociar a dívida e fazer crescimento. Mas perguntar, mas como é que se faz esse crescimento? Os últimos 12 anos injetámos o dinheiro todo que alguém nos emprestou e nós não crescemos. Portanto, nós fomos à festa. Como já dissemos, quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, tivesse aproveitado. Agora, quem emprestou também está consciente que já não vai conseguir recuperá-lo todo. Mas ao menos quer alguma coisa que é dignidade, que é negociar com conforto. E que nós saibamos tentar projetar algum cenário, chamam-se os modelos de crescimento. E ele está a ser feito, ou seja, neste projeto que foi enviado para Bruxelas, que mudou o nome do PEC, para o nome que ninguém vai fixar qual é que é, no fundo é mais uma atrapalhada desnecessária, e ele sugere que nós, em 2015, vamos ter um excedente comercial de 5%, que é a primeira vez na história de Portugal. Portanto, ou seja, a ser verdade isto é bem vendido para quem nos está a tentar imaginar que o que cá está que não perca todo, porque está aqui em causa é perder todo. Perder algum é provável, porque os bancos já estão a fazer rating, já estão a fazer rate-offs. Portanto, ou seja, o que quer dizer rate-off? É cortar, assumir a perda. Já estou a usar nomes ingleses para dar assim o ar mais elegante, mas no fundo é perdi. Agora quero perder todo ou perder algum. O que se passa agora com a Grécia é mais complicado. Por isso é que eu acho que, se tivesse que votar, não votaria nem nos que ficaram com grandes posições na Grécia eleitorais, nem no Sr. François Hollande, não votaria, mas penso que vai ser uma boa notícia. Porque deixa estar no poder, porque acho que sim. Enfim, vamos ter agora um mês de esperança, nós vamos ter um encontro preliminar, uma reunião informal de governadores no dia 23 de maio, que não vai dar nada. Porquê? Porque vamos ter eleições autárquicas na França a 10 de junho. Então até 10 de junho vai ser um pouco. Qual é que foi a primeira notícia que deram? É que portanto, o presidente François Hollande, o prometente que vai ser, não é? Foi eleito, que era que não ia aumentar, que ia congelar o preço dos combustíveis. Mas teve um pequeno azar, é que precisamente há 15 dias que ele tem vindo a descer. Portanto, já agora espero mais um bocadinho que a tendência quer dizer, que não faça agora, que espero mais um bocadinho. A única coisa que já anunciou, depois, a reforma aos 60 anos, o aumento dos ordenados mínimos para 2.000 euros, o taxar 75% as grandes fortunas, tudo isso não sugere grandes soluções em termos de lado económico, ou seja, vai precisamente ao contrário daquilo que quem tem dinheiro, quem empresta, quer ouvir. Ora, se a França é um país que tem graves problemas também de déficit, também recebe, portanto, ou seja, a sua posição de investimento intenção líquida é negativa, é deficitária, quem está a emprestar à Holanda está a ter resultados, e já se vê, não é sem querer que a emissão de dívida há 10 anos está a aumentar a taxa de juros, e não parou de subir. Primeiro dia desceu, mas a seguir desceu de manhã, depois começou a subir. Ou seja, vamos ter, eu penso que o mês complicado até às eleições em França, de facto, porque vai vencer as autárquicas normalmente, devido a esta questão, mas a partir de até ao final do ano... depois teremos eleições na Grécia, não é? Mas até para nós, até no meio da desgraça, que Deus queira que não aconteça, mas que pode ser que é um país a entrar em falência, no meio dessa desgraça, acontecer, nós podemos olhar e podemos ter a opção de escolher. A opção de escolher entre, voltando à posição do Sr. Presidente da República, que é consensos, transparência, que nós não estamos de acordo, acho que o Governo fez mal, devia ter dado informação, devia respeitar. Eu também acho, mas não vale a pena fazer um big case à volta disso. Mas tem que fazer, que é para não voltar a acontecer. Porque aconteceu com isto, é um fait divers. E esta semana, disseste muito bem, que o PS tem uma atitude que ficou bem a Portugal. Ficou bem a Portugal, que é nós cumprimos com o que nós assinamos. É evidente que estão todos a negociar nos locais próprios. Basta dizer se o custo do serviço da dívida português é superior a 5%, e o nosso crescimento nem em 2015 vai ser 5%, prevê-se 2,8%, portanto, nós pedimos dinheiro emprestado para pagar juros. Ora, isso é muito complicado, portanto, não precisa ser doutorado, nem mestre, nem licenciado, tão pouco para saber que não tem essa... Vais ser dona de casa? Vais a ser, olha, responsável, que também há donas de casa. Não, quando eu digo não é só dona, também há cavalheiros, uma coisa da casa. Basta fazer são contas simples, não é? E, no fundo, como diz o Rui, o que falta é dinheiro. Isabel Vaz, Carvalho, obrigado pela presença deste closing. Boa noite.